Ser uma boa mãe não é ser uma mãe fraca. E o que nós vamos falar aqui hoje não tem a ver apenas com maternidade. O foco será mais sobre mães. Porém, você solteira, você que é esposa, você que é mulher no geral, poderá usufruir dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje. A gente vê a todo instante no mundo atual pessoas que confundem facilmente bondade com fraqueza. Ainda mais nos dias atuais, onde a gente percebe nitidamente que quem é bom costuma ficar para trás em muitos quesitos. Quem é bom costuma ser muito taxado de fraco, justamente porque a sociedade anda caótica. E os maus é quem se sobressai, é quem tira vantagem de todo mundo, é quem consegue usufruir das coisas porque eles são maus. E pela maldade eles conseguem o que eles querem. E isso é facilmente aplicado no quesito físico, por exemplo, onde a gente nota que quem é bom já se assimila que não se tem uma força física e que, portanto, por isso não fará mal a ninguém, não fará nada de ruim a ninguém, porque aquela pessoa é muito boazinha, então ela não vai fazer mal a ninguém. E o segundo âmbito que a gente pode tirar como exemplo é no âmbito moral, porque sendo essa pessoa boa, ela não vai roubar ninguém, ela não vai matar ninguém, ela não vai fazer nada que fira a moralidade, as regras de uma boa sociedade e, portanto, a conduta dela é boa, é agradável e ela não pode se utilizar de meios cruéis para fazer com que outras pessoas sofram, porque aquela pessoa, afinal, é boazinha. Só que essas coisas já deviam ser feitas por todo mundo, né? Mas por não vivermos nessa sociedade ideal e perfeita que a gente gostaria, então facilmente os papéis se invertem, as coisas mudam de lugar. Somos obrigados a ser colocados nessas caixinhas. Quem é bom, fica aqui. Quem é mal, fica aqui. E tantos estereótipos são criados por conta dessa sociedade mal e precária que existe, na qual nós estamos inseridos. Bem como também vai existir quem finge ser bom, né, para tirar vantagem de outras pessoas, e também vai existir quem finge ser mal, para justamente não se colocar nesse lugar de coitadinho, né? Vai fingir que é mal para não ficar para trás, para não ser taxado de fraco e acaba se colocando nesse ofício de que é mal, de que é cruel, para não ser colocado para trás. E nesse contexto dessa sociedade caída, arruinada pelo pecado, quem é o bonzinho da história sempre vai se dar mal. Pelo menos é isso que eles pensam. Pelo fato do pensamento bom estar ligado ao fraco, se eu sou uma pessoa boa, logo eu sou uma pessoa fraca. Eu te provo hoje aqui, a partir dessa conversa que nós estamos tendo, com todas as letras, através, é claro, da Bíblia, que é o nosso mapa, que é a nossa base para qualquer conversa que teremos aqui no canal, que ser boa não significa você ser fraca. E a gente vai dissociar isso aqui através das Escrituras Sagradas, onde a palavra nos mostra no Novo Testamento, quando Jesus veio ao mundo e começou a percorrer as cidades vizinhas de onde ele morava, ele começou a fazer milagres, ele começou a evangelizar, ele começou a falar do reino de Deus, ele falava suas parábolas. E você há de concordar comigo que Jesus era um homem bom em essência. Ele tinha pureza, ele tinha bondade, ele tinha verdade, ele tinha santidade, todos esses aspectos estavam inseridos no ser moral de Jesus. Porque ele, sendo filho de Deus, mesmo não usurpando ser igual a Deus, ele tinha a essência de Deus. Só que ele ser bom não queria dizer que ele era fraco. Muito pelo contrário, a gente vai ver diversas passagens onde Jesus apontava a sua justiça, a sua verdade, onde ele enfatizava que mesmo o reino de Deus, ele não sendo a justiça que muitos procuravam, porque naquela época as pessoas elas sofriam tanto com a opressão de Roma acerca dos muitos assuntos estatais, sociais, a pobreza, a falta de comida muitas vezes, etc. As pessoas elas estavam tão focadas na sua própria bolha que elas achavam que o Messias que estava por vir seria aquele que iria quebrar todos esses paradigmas e iria fazer uma nova sociedade. Ia fazer justiça com as próprias mãos para governar o mundo e então os pobres serem felizes. Mas Jesus veio mostrando totalmente o contrário do que aquelas pessoas achavam que seria.
Ele não veio fazendo justiça física, ele não veio com força brutal, mas ele veio justamente com a força imaterial que provoca mudança interior, espiritual, moral, emocional, de dentro para fora. E não no âmbito físico, de guerra, de cavalharia, de estratégias de guerra. Não, nada disso faria sentido, porque o reino de Jesus não era aquele reino físico. Assim como até hoje, o mundo em que estamos inseridos não pode ser baseado apenas no mundo físico, porque nós precisamos nos lembrar que não somos daqui, assim como Jesus também, enquanto esteve na terra, não era desse mundo. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim proporcionar liberdade aos cativos. Eu vim fazer milagres. Quem entendia claramente isso o seguia, o acompanhava, porque as palavras de Jesus, elas alimentavam a alma daquelas pobres pessoas que precisavam de algo muito superior do que o âmbito físico poderia suprir. Elas precisavam do sentido espiritual e eterno, aquilo que realmente entra na nossa alma e é capaz de nos alimentar para sermos saciados da nossa fome espiritual. Então, essa era a essência de Jesus. Ele era um homem bom, ele foi um homem bom enquanto viveu aqui na terra, e ele passava isso, transmitia isso muito claramente para os seus discípulos, para as pessoas que o acompanhavam. Tanto que em certa circunstância, quando um dos discípulos uma vez pediu para descer fogo do céu para acabar com todo mundo que estava ali, Jesus foi bem enfático e disse: vocês pedindo fogo do céu? Vocês não sabem nem de que raça vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida de ninguém, mas para salvar a vida de todos que se haviam perdido. Então Jesus, ele tinha essa essência de bondade, ele tinha esse caráter bom, e ele passava isso de uma forma muito natural para os discípulos, para todos que estavam à sua volta, para contagiar a vida daquelas pessoas, para ensinar, para servir de exemplo para a vida dos discípulos, porque afinal ele iria subir aos céus e quem ficaria para espalhar o evangelho seriam os discípulos, e que, portanto, uma das missões de Jesus era ser o exemplo que aqueles homens iriam precisar para espalhar o evangelho, para espalhar a bondade de Deus para todo o mundo. Só que ao mesmo tempo que ele era esse homem bom, ele também foi o homem justo que aquela sociedade precisava. Certa vez ele entrou no templo para anunciar o reino de Deus e se incomodou com as trevas daquele ambiente, porque estava tomado de mercadores que estavam fazendo negócios ali no templo de Deus. Então Jesus, tomado pela justiça de fazer a vontade de Deus e colocar aquela casa em ordem, foi lá e derrubou as mesas e falou que aquela era a casa do Pai Celestial. Aquela era uma casa de oração que não podia ser confundida em nenhum momento com uma feira, que era o que estava acontecendo ali, onde as pessoas estavam vendendo, comprando, vivendo a vida delas, porém fazendo aquilo no lugar errado, que era o templo de Deus. Observe bem, Jesus, sendo um homem bom, não hesitou em fazer a justiça de Deus naquele momento, naquela oportunidade, para provar que justamente a bondade não é sinal de fraqueza. Quantas vezes nos últimos momentos da vida de Jesus a Bíblia não vai relatar que homens eram enviados para prender Jesus, para capturar Jesus para ser preso, mas estes mesmos que eram enviados para prender Jesus ficavam atônitos e pasmados quando chegavam na frente de Jesus por ouvir as suas belas palavras e tirarem a conclusão de que verdadeiramente não existia ninguém como Jesus na face da terra. Eles ficavam atônitos e perplexos porque a própria alma deles também era alimentada. Então você percebe que Jesus, de fato, ele atraía os corações com a sua fala doce, suave, mansa, mas que ao mesmo tempo tinha aquele posicionamento forte diante das pessoas para conduzi-las ao lugar correto, para que elas entendessem que mesmo o reino dos céus, estando sendo anunciado de uma forma pacífica, de uma forma boa, de uma forma a trazer alimento espiritual para as pessoas,
mas ainda assim ele tinha um impacto necessário para produzir arrependimento no interior, na alma das pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. E é aqui onde entra o ponto-chave desse vídeo. Se nós formos reconhecidos na sociedade como pessoas boazinhas, aquelas que não fazem mal a ninguém, aquelas que estão na sociedade, que não mentem, que não roubam, que não fazem o mal ao próximo, mas que ao mesmo tempo não têm o ímpeto necessário para anunciar a verdade e a justiça de Deus, nós estamos sendo fadadas ao fracasso. Principalmente nós que somos mães, temos em nossas mãos o dever, o papel de cumprir diante de Deus a nossa missão de mães boas, mas de mães que produzem nos nossos filhos, com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra de Deus, o senso de arrependimento, a necessidade e a urgência de sermos santificados dia após dia, de trazermos os nossos filhos a convicção de que o reino de Deus é real, que nós precisamos sim ser bons no mundo, que precisamos estar em constante atuação contra as forças do mal, com amor, com zelo, com compaixão pelos mais necessitados e sendo bons e honestos com todos que estão ao nosso redor. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, nós precisamos exercer a nossa função de filhos de Deus neste mundo, com bondade, sim, mas também com verdade, com justiça, com arrependimento, para que as pessoas vejam em nós que nós somos boas pessoas, somos bons na terra. Porém, nós não somos fracos. Não somos fracos emocionalmente, não somos fracos moralmente e no quesito físico também, se possível, não podemos ser fracos, pois o mundo mal em que nós habitamos exige de nós essa posição em que muitas vezes precisamos sim frequentar uma academia, precisamos pagar uma aula particular de luta para os nossos filhos, para que eles se fortaleçam e se capacitem a se proteger dos perigos físicos de uma sociedade imoral. Ensine seus filhos a serem bons. Ótimo. Ensine os seus filhos a falarem a verdade. Ótimo. Ensine os seus filhos a andarem conforme a palavra de Deus. Não mentir, não roubar, não prejudicar a vida dos outros, não fazer o que não gostaria que fizessem com ele mesmo ou com ela mesma. Ensine os seus filhos a andar na linha. Porém, não permita que os seus filhos sejam fracos. E isso, na maioria das vezes, você, mãe, é quem vai refletir o exemplo para que eles sigam as suas pegadas. É aí que muitas vezes você vai precisar abdicar de ser a boazinha no momento. Se você é aquela mãe que permite tudo, que deixa os filhos fazerem tudo, que tá tudo bem todo dia comer doce, tá tudo bem todo dia comer o que quiser, tá tudo bem todo dia ir pra casa do amiguinho fulano, tá tudo bem não fazer as atividades diárias de casa, tá tudo bem fazer o que eles quiserem. Se você está sendo essa mãe boazinha, você está sendo uma mãe fraca. E é assim que seus filhos vão ser criados e vão vivendo, infelizmente, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de regra clara, sem nenhum tipo de direção que os ajude a entender o que pode e o que não pode na vida deles. E com isso, ao invés de você estar ajudando seus filhos a se desenvolverem na vida, você, na verdade, está atrapalhando eles a se tornarem as pessoas que Deus os criou para ser. Porque, na verdade, nós jamais podemos confundir bondade com permissividade. Se eu sou aquela mãe que permito tudo, que deixo meu filho fazer aquilo que ele quer, na hora que ele quer, que não nego as coisas, que não ponho limites, que não tenho regras na minha casa, que não tenho horários para as coisas, que vou dando corda aí para não me ferir, ou para me proteger, ou para não focar em mais um problema, eu vou deixando os meus filhos viverem à torta e à direita como quiserem, eu vou ser cobrada de Deus. Eu, na missão que Deus me deu como mãe, um filho que saiu do meu ventre, uma filha que eu gerei, o propósito que Deus me deu para servir a minha família, se eu não fizer essa missão bem feita, se eu não cumprir o meu propósito da melhor forma possível dentro dos padrões bíblicos, eu vou ser cobrada de Deus. E Deus não alivia para pais que tiveram a opção, a escolha, que tiveram chances de fazer o bem, de
fazer com que essa criança se desenvolvesse da melhor forma possível, fisicamente, moralmente, emocionalmente, e deixaram para lá ou terceirizaram essa função para outras pessoas. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. A questão é que quando a gente se dá conta das coisas espirituais, elas já aconteceram de uma forma muito trágica. Muitas vezes os pais só caem a ficha de quão torto os filhos estavam caminhando quando algo muito trágico já aconteceu. Seja bondosa, mas não seja permissiva. Seja carinhosa, seja amável, seja dócil, seja generosa, gentil, honesta com os seus filhos, mas não caia no golpe da permissividade, porque esse caminho é o que faz com que os nossos filhos se encontrem em dado momento da vida deles perdidos emocionalmente, perdidos espiritualmente, perdidos fisicamente, porque não tiveram alguém que colocasse os limites necessários na vida daquela criança, na vida daquele filho, para que ele pudesse se desenvolver melhor, se desenvolver bem, se desenvolver da melhor forma possível. É possível ser bondosa, ser boa, assim como Jesus fez, mas pondo limites. É possível você ser uma mãe boa, uma mãe gentil, mas mesmo assim colocar as regras e estabelecer os limites necessários, seja na infância, seja na adolescência, seja na juventude, em todos os momentos em que o seu filho ainda estiver debaixo da sua guarda, estiver debaixo do seu teto, eles precisam saber que existe uma mãe e um pai nesse contexto familiar que tem a autoridade acima da vida deles, que eles não são uma pessoa qualquer que fazem o que querem na hora que querem e que mesmo assim nós estamos sendo bondosos com eles, porque um dia eles vão usar o nosso exemplo para também tratar os filhos deles. Eles vão se lembrar da forma que nós fizemos com eles e eles vão utilizar das abordagens, muitas vezes vão vir nos pedir conselhos para tratar também com os filhos deles, que serão os nossos netos. Não abra exceções, crie os seus filhos na lei e no temor do Senhor, crie na bondade, crie na honestidade, mas faça tudo isso com justiça, com verdade, com pulsos firmes. Claro que tudo isso só acontece com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, nada podemos, nada fazemos, nada conseguiremos. E é por isso que para ter essa virtude de sermos bondosos, nós precisamos estar em constante oração, para que o Senhor nos guie, nos oriente a partir da sua palavra em como nós podemos ser boas mães, mas ao mesmo tempo em como precisamos ter pulsos firmes e orientar os nossos filhos da melhor maneira e da melhor forma possível. Aliás, a única forma que nós temos de refletir a bondade de Jesus é quando nós justamente estamos perto dele. Já percebeu que quando a gente está perto de alguém que é bondoso, que é amoroso, dá até vontade de ser amoroso, gentil, cuidadoso, igualmente aquela pessoa que estava do nosso lado? Pois bem, o exemplo, ele nos arrasta com toda certeza a fazermos também o bem, a nos espelharmos em fazer o bem, para justamente refletirmos essa bondade de Cristo no nosso lar, na nossa vida familiar. Nós precisamos então nos achegar para perto dele e permitir, deixar que esse caráter bondoso de Jesus passe para nós através do contato que nós estamos tendo com ele diariamente. Não é Jesus quem precisa da nossa vida, mas na verdade somos nós quem precisamos dele, e para isso precisamos diariamente nos debruçar diante dele, nos humilhar diante dos seus pés, para que nós estejamos nessa fiação, nesse contato que não se perde, mesmo que as coisas ruins aconteçam conosco. Ainda assim teremos motivos maiores para estarmos em ligação direta com o Senhor, porque aí ele nos dará graça para fazer conforme a vontade dele na nossa vida e na vida de quem nos magoou, nos machucou, nos feriu. Aliás, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Precisamos sempre ter isso em nossa mente. Assim como Paulo entendeu que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, nós precisamos também entender que tudo aquilo que acontecer na nossa vida será permissão de Deus. E às vezes Deus vai permitir justamente as coisas ruins acontecerem conosco para que a gente seja arrastado para o
centro da vontade de Deus e ainda assim fazermos o bem a quem nos feriu e quem nos magoou. E para finalizar esse vídeo, essa conversa que nós estamos tendo hoje, eu quero deixar para a sua meditação o versículo final, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. De sorte que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa exortação é justamente para nós não nos perdermos, fazermos o bem intencionalmente, propositalmente, aos de fora, mas também com a nossa família de dentro. Não sermos confundidas como mães que são fracas por serem boas, mas como mães que são intencionais na bondade e no zelo, na caridade com os nossos filhos, como mães que impõem limites nas coisas, e dessa forma não seremos apenas reconhecidas aqui na terra, mas principalmente seremos reconhecidas no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.